Então, muito boa tarde a todas e a todos. Vamos proceder à audiência da Associação Portuguesa de Museologia para a apresentação, a pedido da Associação, para a apresentação dos resultados da atribuição dos prémios anuais de Museologia Portuguesa, prémios APOM de 2020, e para a análise da situação dos museus, palácios, monumentos, sítios arqueológicos e entidades de preservação de espécies vivas. Temos connosco o Sr. Dr. João Neto, Presidente da Associação e, simultaneamente, Diretor do Museu da Farmácia, que cumprimento e agradeço por ter efetuado este pedido e estar aqui connosco, mas também o Sr. Dr. Pedro Inácio, Vice-Presidente da Associação, a quem também agradeço estar aqui connosco a participar nesta, ainda que à distância, que agora é obrigatório, a participar nesta audiência. Para a informação de todos, a grelha de tempos que se vai aplicar é a grelha de tempos que a Comissão usa para audições a requerimento de entidades, que contempla o seguinte: uma intervenção inicial da Associação tem uma duração máxima de 10 minutos. Depois, cada grupo parlamentar tem uma intervenção e no total deverão de 3 minutos, o máximo de 3 minutos. E depois uma intervenção final, novamente, por parte da Associação, da APOM, de até 10 minutos. Portanto, o total estimado são cerca de 40 minutos, dependendo também dos pedidos de intervenção que tivemos por parte das senhoras e dos senhores deputados. E por isso dou desde já a palavra ao Sr. Dr. João Neto, Presidente da APOM. Por favor, Sr. Doutor, muito boa tarde, seja bem-vindo. Senhora Presidente, eu julgo que estão-me a ouvir. Estamos a ouvir muito bem. Sim. Os meus agradecimentos, folgo muito em vê-los de plena saúde. E é sempre uma honra estar todos os anos no Parlamento Português, estar com os senhores deputados e nesta situação de pandemia, infelizmente não estarmos fisicamente, mas são os tempos que estamos. Antes de iniciar, eu gostava de vos pedir desculpa, porque pode acontecer que de um momento para o outro possam ouvir o meu cão, ele está aqui comigo, mas não levem a mal, não pensem que se ele ladrar que eu estou a atiçar, mas desde há algum tempo eu e o meu cão andamos muito felizes com o distanciamento social do Sporting relativamente aos outros clubes. Mas passando exatamente àquilo que nos propusemos junto de Vossas Excelências, e pensando nos prémios APOM, só aqui um pequeno nota histórica. Doutor, eu peço desculpa por interrompê-lo. Aliás, diga. Vou parar aqui o tempo, mas aqui na sala está-se a ouvir muito mal a sua intervenção. Temos alguma dificuldade em perceber o que está a dizer. Não sei se tem possibilidade de falar mais perto do microfone, enfim. Consegue ouvir agora melhor? Consegue-se ouvir melhorzinho. Muito bem. Obrigada. Peço imensa desculpa. Não, mas ouviram o meu pedido de desculpas se o meu cão ladrar? Não, ouvimos e eu solidarizei-me porque o meu já participou numa reunião internacional também contra a minha vontade, mas a favor da vontade dele. Por favor, pode continuar. Com certeza. Portanto, continuando, só para dar aqui uma nota breve e técnica e histórica dos prémios da APOM, é claramente uma reunião de museus, é uma reunião de emoções, mas também de competências, e os prémios são sempre referentes ao ano transado. Portanto, a realização dos prémios foi feita em dezembro, tivemos que fazer em moldes diferentes, que foi por streaming, mas não quisemos deixar de fazer, uma vez que sentíamos mesmo num momento de maior
tristeza do país e também de todos os nossos colegas, não quisemos deixar de o fazer e não deixou de ser uma grande festa para todos nós, para Portugal e para a museologia. Salientar aqui alguns aspectos, tivemos mais de 200 projetos em análise, mostraram exatamente o esforço que os museus portugueses fazem por todo o país. Eu quero salientar que nós temos a ideia que existem ou cerca de 1000 museus em Portugal, um pouco diferente de uma centena e meia, um pouco mais dos museus da rede portuguesa de museus, e nós nesta festa da museologia nós sentimos realmente esse pulsar dos museus do interior, mas também dos museus do litoral e também das ilhas. Aliás, gostava de enaltecer que este ano o prémio de melhor museu português foi exatamente para o Museu dos Vicentes, um museu de fotografia da Ilha da Madeira. É a primeira vez que a Ilha da Madeira recebe o prémio de melhor museu. Foi uma renovação, não é um museu novo, é um dos museus mais antigos que existem, com um espólio magnífico sobre a fotografia não só do país, mas sobretudo da Madeira, e a sua renovação fez exatamente que no ano 2020, ganhasse com todo o mérito o prémio de melhor museu português. Também de salientar aqui um outro aspecto que foi inovador na nossa história. Nós temos um prémio Carreira e este ano, para além do prémio atribuído ao professor Cláudio Torres, demos a uma colega nossa, Alda Costa, de Moçambique. Alda, que tirou o curso em Portugal, mas fez toda a sua vida profissional na ilha de Moçambique, e quisemos mostrar exatamente esta nossa ligação entre povos, mas também esta ligação que nos une a museologia e o património, atribuindo também o Prémio Carreira. Outro aspecto também que eu gostava de enaltecer foi uma outra categoria que colocámos, que tenta ligar ainda mais as escolas aos próprios museus. É um prémio que é dado às escolas que desenvolvem novos trabalhos para além da visita, em continuidade com os museus, e este ano demos este prémio ao Colégio Militar. Porquê? Porque eles têm uma cadeira, uma disciplina de museologia que ensinam a importância aos seus alunos de o que é fazer museologia, o que é comunicar, estudar e investigar e divulgar o conhecimento. É uma excelente iniciativa do Colégio Militar, que vai ser interessante também para promover, junto de todo o ensino português, com exceção do ensino universitário, mas sobretudo para o ensino secundário, saber promover ainda mais a ligação entre as escolas, o ensino, a própria APOM e os museus. Outra nota muito importante, e nós vimos, foi exatamente o esforço de fazer a inclusão, e eu queria chamar a atenção de um magnífico projeto feito pelo Museu de Aveiro sobre inclusão de pessoas com maiores debilidades, pessoas diferentes que são iguais a nós em termos de direitos, e que fez um excelente programa de inclusão e que nós destacámos exatamente com a atribuição deste prémio de inclusão, que é extremamente importante na nossa vida, enquanto todos portugueses, todos com os mesmos direitos e todos com direitos ao património. Outra nota que eu gostaria de salientar, e será a última dos prémios APOM, claramente foi a distinção às direções regionais. A importância, a prémio instituição, este ano atribuímos às direções regionais da cultura, pelo trabalho importantíssimo junto das pessoas, junto às instituições, em qualquer parte do território português, e distinguimos este ano com grande satisfação as direções regionais de cultura pelo nosso país. Não deixo de salientar
a importância também, o prémio que nós temos para as embaixadas, sobretudo este ano atribuímos à Embaixada de Portugal na China, pelo magnífico trabalho que fez na promoção e no apoio a outra grande exposição que ganhou um prémio, uma exposição sobre o azulejo português que foi feito na cidade de Pequim e que teve um enorme êxito, quer na China, mas também quer mais tarde da consequência que foi os turistas chineses virem a Portugal e visitarem o Museu do Azulejo. Claramente também não deixar de referir o papel que muitas das embaixadas estrangeiras em Portugal fazem pela cultura, e aqui também destaco o papel que a Embaixada da Coreia, a Embaixada dos Emirados e também a Embaixada da Itália têm feito pelo património e pela cultura em Portugal. Relativamente, estas são as melhores notícias que eu podia dar a Vossas Excelências, de sentir exatamente o pulsar do nosso país na defesa do património, mas também agora gostaria de salientar alguns aspectos da situação atual. Não vos posso dizer, é igual a todos os outros setores do país, estamos preocupados. É interessante que recebi a notícia que o Sr. Primeiro-Ministro está a pedir ideias para esta resiliência e o tentar renascer como uma fênix novamente o esforço de todo o país. Enviámos estas ideias já há algum tempo à Senhora Ministra da Cultura, há algum tempo que foi no domingo, mas já enviámos também para o Sr. Presidente da República. Acreditamos que é possível, mas é possível renascer com apoio e esforço de todos. Uma das situações que nós estamos preocupados é exatamente planear já a reabertura dos museus. Não pode acontecer aquilo que infelizmente aconteceu o ano passado, que foi anunciar-se numa quinta-feira que na segunda-feira a seguir os museus iam ser reabertos. Este é um esforço não só do Ministério da Cultura, mas de todas as entidades ligadas ao património, que temos que trabalhar conjuntamente para que o reinício, o renascer da nossa atividade seja realmente pleno a nível nacional e não apenas nacional para os museus, palácios e monumentos afetos ao Ministério da Cultura. Não, nós achamos e estamos dispostos, e a Senhora Ministra sabe, exatamente o esforço que pretendemos fazer de colaboração entre todos. Outro aspecto que nos preocupa claramente é que haja apoio financeiro para todos os museus. Infelizmente, nós estamos a viver um período de guerra, não vale a pena estarmos aqui com rodeios, é um período de calamidade, e nestes períodos de calamidade não podemos colocar aqui diferenças. Tem que haver, tem que existir. Eu sei que a Senhora Ministra, o Ministério da Cultura, ontem lançou uma portaria. Fazemos aqui alguns reparos positivos, no sentido de haver linhas de apoio, mas, como podem calcular, são insuficientes. E, por outro lado, estas linhas de apoio que existem para o Promuseus, e o Promuseus é para um conjunto de sensivelmente uma centena e meia, um pouco mais, de museus que estão na rede, mas eu gostaria de salientar que existem muitos mais museus portugueses que estão fora dessa realidade. E nós, neste momento, não podemos deixar ninguém para trás. Temos que fazer um esforço, e nós prestamos exatamente a homenagem a todos os dirigentes, mesmo do Ministério da Cultura, da DGPC, do ICOM, da APOM, da Associação de Conservadores, e muitos mais das universidades, que têm estado a fazer para que este seja um momento de viragem. Acreditamos que o sucesso destas medidas, mas tem que ser medidas para todos, possa acontecer no nosso país. Outra situação que para nós também é muito importante é a formação. Esta nova situação mostrou que é preciso comunicar bem e melhor. Pedimos e apelamos exatamente que haja aqui novamente, através do Ministério da Cultura, com a colaboração de todos, com o apoio de todos,
mais formação na área digital para todos aqueles que trabalham. Pedimos também e apelamos que haja uma plataforma de divulgação nacional dos museus e daquilo que eles fazem para existir uma maior coesão, mas também uma divulgação capaz internacionalmente. Esta plataforma que nós estamos a apelar que se faça não é apenas a pensar no território português, mas sim de também que as nossas comunidades portuguesas que estão espalhadas pelo mundo sintam mais próximo o seu património e que quando possam vir cá em férias também possam visitar o seu património. Esta é uma plataforma digital que nós gostaríamos muito de trabalhar com o Ministério da Cultura, com todos, para exatamente ser um sucesso do nosso património, não só para Portugal, mas também não esquecer as comunidades portuguesas espalhadas pelo mundo. Outra nota que é muito importante, muitas vezes eu sinto que quando se fala nos museus pensa-se apenas nesta crise, apenas dos trabalhadores. Eu quero salientar que muitos dos trabalhadores que são efetivos nos espaços museológicos continuam a trabalhar. Fechamos fisicamente, mas tem havido um trabalho contínuo na área da investigação, do inventário, da comunicação, às vezes muito rudimentar, mas tenta-se exatamente que as portas e as janelas do digital continuem abertas. Mas gostaria de salientar que há todo um outro meio, um outro mundo que anda à volta dos museus que está numa profunda crise. Os senhores já sabem dos mediadores culturais, mas não podemos esquecer dos investigadores que viam também nas exposições temporárias aqui um modo de oferir algum outro rendimento. Eu vou ter que lhe pedir para concluir. Eu vou já concluir, senhora Presidente. Vou já concluir. Está a chegar aos 14 minutos. Eu sei. Eu sei, vai senhora. Ter mais 10 minutos no final para intervir. Vou concluir rapidamente. Só enumerar aqui algumas situações. Muito rápido, só segundos, senhora Presidente. Mas não esquecer das empresas de transporte, dos designers, das empresas de montagem, dos próprios empresas que têm cafés, restaurantes, que fornecem as lojas, e todo um mundo que anda à volta dos museus que infelizmente está a sofrer na pele esta crise. Senhora Presidente, obrigado e peço desculpa por me ter alongado, mas não tenho aqui nenhum contador para me poder orientar. Então eu na segunda vez alertá-lo-ei ao fim de 8 minutos. Passo agora a palavra à senhora deputada Rosário Gamboa, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Muito obrigada, senhora Presidente, que cumprimento os meus colegas que estão aqui na sala e os que estão online, e cumprimento de uma forma muito especial a APOM, através do senhor Presidente, o Dr. João Neto, como através do senhor Vice-Presidente, que também nos acompanha, o Dr. Pedro Inácio. Eu queria começar por felicitar a APOM, não só pela pertinência deste pedido de audiência, que foi os prémios que nos trouxe, o conhecimento dos prémios, dizendo-lhes que, de facto, não só a capacidade de estabelecer estes prémios, mas as categorias onde eles estão, demonstram da parte da APOM, a nosso ver, uma acuidade muito grande no estímulo àquilo que é uma área tão importante que são os nossos museus. Foi com muito agrado que ouvimos o Sr. Presidente relatar-nos não só o que tem a ver com os prémios Carreira, o melhor museu, digamos, os prémios no âmbito das escolas, os prémios no âmbito da inclusão, e, de facto, torno a repetir, foi um gosto ouvi-lo, é um sinal muito positivo da ação e do âmbito da ação da APOM e da sua relevância. Relativamente depois a outro ponto que o Sr. Presidente teve necessidade de focar, e bem, que é a situação atual, nós estamos completamente solidários com a sua preocupação de que será muito importante que este renascer, como falou, seja um renascer muito bem planeado, de forma a permitir uma concertação entre todos os atores que devem intervir na reabertura dos museus, palácios e monumentos.
E sobre isso, como é óbvio, todos nós sabemos que os apoios financeiros são sempre necessários. Eu gostava de, neste âmbito da questão que colocou do renascer, já agora, se o Sr. Presidente tivesse a oportunidade e quisesse ter atenção de me esclarecer, de me se pronunciar sobre uma das questões que lhe vou colocar, é que neste renascimento, um dos aspectos que julgo que é muito importante e que o Sr. Presidente acabou por referir, porque o renascer significa não só o reabrir e recuperar, mas significa também como é que a atividade se posiciona depois da pandemia, das consequências da pandemia e de tudo de novo que a pandemia trouxe. Eu gostava de perguntar acerca de uma das linhas que está programada no programa para os museus e que agora foi um bocadinho incentivado. Claro que, como o Sr. Presidente dizia, dirige-se ao âmbito do público e não ao âmbito municipal ou privado. O que é que pensa acerca da questão da transformação digital? Eu, quando falo da transformação digital, falo não só na questão da eficiência da gestão, como, sobretudo, e da gestão das próprias coleções, mas também nesta ferramenta onde se articula com as escolas, onde se articula com as comunidades, na possibilidade dos museus se darem melhor a conhecer, como o Sr. Presidente dizia, talvez também com aquela plataforma, não só no país, mas no estrangeiro, internacionalizando-se e articulando com as comunidades portuguesas. E atingi o meu tempo. Muito obrigada pela tolerância, Sra. Presidente, e muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Fernanda. Muito bem. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Filipa Roseta, que nos acompanha por Skype. Estão-me a ouvir? Estamos a ouvir lindamente, Sra. Deputada. Deixa-me ver se eu ponho aqui Eu vou pôr o cronómetro, senão a Sra. Presidente avisa-me que eu não consigo ver, mas vou tentar. Pronto, já consegui. Olha, mas só estamos a ver a fotografia, nós estamos a ver assim, Sra. Deputada. Pronto, mas o vídeo está a funcionar. Não sei. Bom, mas estamos a ver a fotografia que está bonita. Não, já estamos a ver agora. Bom, então pode usar a palavra, por favor. Muito bem, Sra. Presidente, agradeço. Eu gostava, acima de tudo, de agradecer muitíssimo ao Presidente da APOM e ao Sr. Vice-Presidente, ao Dr. João Neto e ao Dr. Pedro Inácio por terem vindo cá, acima de tudo, trazer-nos alguma esperança, porque isto realmente estes vossos prémios acabam por mostrar a força que o nosso país continua a ter e tem, numa altura em que a cultura está tão em baixo, não é? Que é difícil olhar para a frente e ver como é que isto vai renascer, e vai renascer, obviamente, mas os vossos prémios e a diversidade dos prémios e a maneira como, a originalidade dos prémios, a maneira como celebram todas as pessoas que participam até as direções regionais. Portanto, isto é um sinal de esperança, é um sinal de dinamismo e agradecemos muitíssimo o vosso trabalho, agradecemos a vossa presença e agradecemos a vossa ação em defesa do património cultural, que é absolutamente notável. Mas agora, seguramente, tenho que pronunciar sobre o segundo ponto e a questão, para mim, do Plano de Recuperação e Resiliência saiu ontem, a discussão pública, está agora em consulta pública, e das coisas que me angustia mais, de facto, é a insistência da cultura naquele pacote, na chamada bazuca. Portanto, é completamente lateral à bazuca, contrariamente, aliás, àquilo que é o espírito nesta Comissária Europeia, de Ursula von der Leyen, que está sempre a falar num novo projeto cultural para a Europa, que o Parlamento Europeu diz que as bazucas deviam contemplar 2% para a recuperação cultural da Europa, e nós não vemos isso na nossa, não vemos sequer referência. Portanto, há aqui um desfazamento enorme entre aquilo que é o discurso europeu, que é um discurso que quer que esta regeneração assente na cultura, que seja um motor, que seja uma nova visão. A Ursula von der Leyen fala na nova Bauhaus europeia. E depois aquilo que é o nosso discurso aqui em Portugal, que é a única coisa, o projeto mais concreto, que além daquele que já falou relativamente à digitalização,
para os próprios museus que estão a cair aos bocados. A Ministra da Cultura avançou com a raspadinha, mas não sei se acha que isto é uma boa, que é a solução, que será um potencial. O que eu acho, apesar de tudo, é que é um desfazamento tão grande entre aquilo que é o discurso europeu da cultura e aquilo que é o discurso nacional, que eu gostava de perceber o que é que, na sua opinião, pode ser este novo projeto cultural. Tenho perguntado isto a todos os agentes de cultura que andam no país, porque nós temos que pensar como país nisto. O que é que pode ser o novo projeto cultural europeu que Ursula von der Leyen nos pede, nos exige e nos diz que 2% da bazuca são para este projeto cultural? Porque toda a gente que está no terreno vai ter que contribuir. Qual é que pode ser o papel dos museus? Eu, muito honestamente, já vejo isto enunciado nos vossos prémios, pela diversidade que conseguem, com que conseguiram ver as pessoas que estão no território e a exercer e a defender a cultura de maneiras diferentes. Mas não sei se puder avançar um pouco sobre isto. Pronto, nestes dois patamares, por um lado da dinamização cultural e depois da defesa do próprio património construído, que é uma grande preocupação. Mesmo os nossos museus nacionais estão literalmente a cair, e como é que nós vamos conseguir arranjar a maneira deles não caírem, de recuperar os museus? Lá está, a única promessa neste momento da Ministra da Cultura é a questão da raspadinha, mas se me pudesse falar estas coisas da raspadinha e do novo projeto cultural europeu. Obrigada, Sra. Presidente. Obrigada. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Alexandra Vieira, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, que nos acompanha via Skype. Tem a palavra, Sra. Deputada. Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento a Sra. Presidente e todos os senhores deputados presentes. Cumprimento particularmente a APOM, na figura do seu presidente, o Dr. João Neto, e do seu vice-presidente, o Dr. Pedro Inácio. Começo por saudar esta iniciativa de atribuição de prémios em diferentes e criativas categorias no âmbito das múltiplas atividades museológicas. Permitam-me que destaque um deles, que é aquele que atribui um prémio a uma escola. E era neste domínio que eu gostaria de fazer uma pergunta muito direta à APOM, que tem a ver com o seguinte: como é que a APOM se percepciona esta ligação entre os museus, os palácios e monumentos e as escolas? É apenas uma ligação que pode ser suficiente do ponto de vista virtual, através da disponibilização do acervo dos museus em diferentes plataformas, claro que acessíveis a partir de qualquer canto do mundo, é certo, dando uma outra visibilidade aos museus, mas será que basta essa ligação virtual com as escolas para que a ligação ao museu da localidade, ao museu da cidade, ao museu regional, ao museu nacional, ao monumento nacional se estabeleça? A minha questão é saber como é que se pode retomar uma proximidade com as escolas que estava em processo, digamos assim, de construção, nomeadamente através das visitas de estudo, e no quadro daquilo que poderemos referir como sendo o aprender da história local, contribuindo para a coesão territorial, para a construção de identidade, etc., especialmente no que diz respeito aos museus que se localizam fora dos grandes centros urbanos e espalhados um pouco por todo o país, como também deu conta cerca de 1000 instituições que prestem serviço às comunidades. Como é que essa ligação com as escolas pode então ser potenciada, deve ou não ser potenciada, e se as plataformas digitais são suficientes? Nós partilhamos também as mesmas preocupações relacionadas com as dificuldades financeiras das instituições, com a falta de recursos humanos, com o envelhecimento também das pessoas que estão a trabalhar nos museus e nos laboratórios, e com o facto de não ter sido ainda possível, ou não tem sido possível, substituir as pessoas que, com todo o direito, se aproximam da idade da reforma, por pessoas que já estão a ter especialidade em museologia e que ainda assim têm muita dificuldade em encontrar trabalho. Isso também é nos museus. Isto também remete para uma outra questão, que é a questão da própria carreira de museólogo. Onde para essa carreira, não é? Como é que ela, enfim, neste momento está concebida e como é que ela deveria ser concebida idealmente. E depois queria também saber a sua opinião, e com isto termino, sobre a anunciada lotaria do património e qual é a posição da APOM relativamente a esta medida do Ministério da Cultura. Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Ana Mesquita, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente, e começo por cumprimentar a APOM e o João Neto e o Pedro Inácio, que aqui trouxeram aquilo que foi a revista dos prémios APOM de 2020, que nós acompanhámos atentamente a sua realização em dezembro e vimos o número elevado de candidaturas que foram apresentadas e as distinções que de facto obtiveram cada uma das entidades, e dizer que, mais uma vez, consideramos que é um projeto de grande interesse e fazemos votos para que continue a decorrer com todo o sucesso. E, portanto, através da APOM, gostaríamos de endereçar o nosso cumprimento e a nossa saudação a todos os vencedores dos prémios, a todos os candidatos, mas a todos os museus do nosso país que continuam a ter uma missão cultural inestimável e que deve ser potenciada. E é por isso que nos preocupa muito a situação presente e o futuro. Consideramos que tem de haver medidas que são orientadas para acudir àquilo que é a questão mais urgente, portanto medidas de emergência, mas que não deve ser desperdiçada a oportunidade para refletirmos sobre o futuro e tomarmos também medidas estruturantes em relação a essa situação. E era um pouco por aí que nós gostaríamos de, se possível, obter também algumas indicações por parte da APOM para que, ao nível do trabalho parlamentar, também se possam desenvolver iniciativas que vão nesse sentido. Por parte do PCP, uma das medidas que tínhamos considerado importante tinha sido um reforço muito mais consistente daquilo que é o programa Promuseus. No Orçamento do Estado apresentámos essa proposta e houve um desperdício com a sua rejeição, parece-nos, tendo em conta até toda a situação que se adivinhava particularmente difícil, não compreendemos como é que, infelizmente, esta proposta não foi aprovada. Outra também em relação àquilo que também já foi aqui dito sobre a necessidade de rejuvenescimento do pessoal dos museus e das próprias, da própria Direção-Geral do Património Cultural e das Direções Regionais de Cultura, que são outras situações importantes. Mas, efetivamente, parece-nos que nesta fase as medidas que estão previstas, quer as de emergência, mas sobretudo a falta de um planeamento estruturante para o futuro, preocupa-nos muito, e era exatamente isso que nós gostaríamos de perguntar e de questionar à APOM, exatamente o que é que consideram, além daquilo que nos trouxeram hoje e que nos parece importante salientar, que se planeie desde já a reabertura dos museus para não acontecerem as dúvidas todas que da última vez aconteceram, e a APOM também aqui as trouxe na altura, alertou para uma série de problemas que existiam de aplicação prática das medidas que foram então desenhadas para a reabertura, o escasso tempo de preparação, mas então que medidas, que ideias, que pensamento estruturante para a área dos museus tem então a APOM para nos trazer aqui hoje para a nossa reflexão? Eram as perguntas que gostaríamos de deixar. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sra. Deputada. Tenho também aqui a inscrição da Sra. Deputada Cristina Rodrigues, deputada não inscrita, que dispõe de, enfim, pelas contas, dispõe de 2 minutos, Sra. Deputada, faz favor. Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu vou ser rápida. Começo por cumprimentar os representantes da APOM, o Dr. João Neto e o Dr. Pedro Inácio, e agradecer a vossa presença na Comissão, todo o trabalho que têm desenvolvido pela cultura no nosso país. Aproveito também para parabenizar a APOM pela entrega dos prémios e todas as entidades premiadas. Eu queria vos perguntar, relativamente aqui, portanto, o Orçamento do Estado para 2020 previa que o Governo iria, durante o ano de 2020, fazer um levantamento das necessidades da rede de museus e monumentos ao nível arquitetónico, do espólio existente, da possibilidade de circulação das coleções e da capacidade de divulgação das mesmas, bem como promover as diligências necessárias, tendo em vista a criação de um programa de modernização da rede de museus e monumentos, atendendo ao resultado do levantamento que seria feito anteriormente. Gostaria de vos perguntar se têm conhecimento se este levantamento já foi feito ou se está a decorrer. Uma vez que também mencionou aqui um prémio relativamente às acessibilidades, gostaria de lhe perguntar, quanto a esta temática, se existem ainda museus com barreiras arquitetónicas ou outras, e se os museus têm sentido por parte do Governo um esforço e apoio de investir nas acessibilidades. No que diz respeito às questões da pandemia, julgo que já foram feitas outras questões que também subscrevo e que acho importante vermos esclarecidas. Obrigada, era só.
Muito obrigada, senhora deputada. Demorou apenas 1 minuto e 15 segundos. Apesar de tudo, tinha mais um bocadinho. Bom, agora chegámos ao fim da ronda dos grupos parlamentares. Agora passarei novamente a palavra ao senhor Dr. João Neto para fazer a intervenção final, para a qual dispõe no máximo de 10 minutos. Tem a palavra, Sr. Doutor. Senhora Presidente, muitíssimo obrigado. Senhores deputados, muito obrigado pelas vossas amáveis palavras. Em nome de todos os meus colegas da APOM, fazemos com prazer e com gosto todo este trabalho em prol do nosso país, mas e sobretudo em prol dos museus, palácios, monumentos e todos mais. É sempre um prazer todos os anos quando nós acolhemos este pulsar e tentamos dignificar o melhor que podemos todas estas áreas. Respondendo às excelentíssimas senhoras deputadas, vejamos, eu ia começar pela raspadinha, se me permitem, porque foi das perguntas que se repetiu em algumas das senhoras deputadas. A raspadinha ou a lotaria, aliás, foi interessante porque foi uma das nossas, a lotaria do património foi uma das nossas propostas que fizemos à doutora Gabriela Canavilhas, quando era então Ministra da Cultura. Achamos que é um aspecto interessante, mas também mostra algum falhanço enquanto sociedade, enquanto poder político, para renovar e reavaliar a lei do mecenato. Essa sim era extremamente importante, que já deveria ter sido feita e aplicada um novo modelo mais abrangente e mais eficaz. No entanto, aquilo que nós achamos da raspadinha, vulgo de raspadinha, é muito simples. Para além do valor, que eu julgo que é um valor por baixo, eu acho que 5 milhões é um valor insuficiente para as necessidades que neste momento existem, porque os museus, palácios estão fechados, mas a degradação, ela mantém-se. Achamos que esse fomento não deveria ser apenas para o património imóvel ligado ao Estado, mas sim a todo o património que pudesse estar, que fosse classificado de interesse nacional e municipal de grande relevo. Mas também, em alguns casos, consoante o interesse histórico e patrimonial de privados. Por último, só da raspadinha, depois mais tarde podemos ver isso. Eu acho que a raspadinha até deveria ir um pouco mais longe, deveria conter em alguns dos seus prémios exatamente um voucher para as pessoas irem aos museus. Deveria existir ali um incentivo, nem que fosse por simpatia, de prémio, que é uma entrada nos museus, nos palácios, seja eles públicos ou privados. Porque para as pessoas sentirem que também, para além do interesse da questão monetária, há ali um aspecto de serviço educativo para o património que deveria existir. Relativamente às necessidades, os recursos humanos é um problema. Precisamos exatamente que haja uma maior capacitação dos museus e todas as instituições museológicas, com mais pessoas que possam desenvolver o seu trabalho. Aqui faço um apelo ao Sr. Primeiro-Ministro e ao Ministro das Finanças, e peço especialmente ao Ministro das Finanças que o seu coração de leão seja um pouco mais afetuoso para a área do património, porque é como a Sra. Deputada Filipa Roseta disse, os 2% têm que ser aplicados da bazuca, têm que ser aplicados na cultura, têm que ser aplicados na criação de novas equipas, de criação de estabilidade no emprego e criação de conhecimento. E claramente, respondendo também à Sra. Deputada Gamboa, era muito importante que haja uma nova visão, até de formação das competências necessárias neste mundo digital, para que haja esta aproximação e eficácia da comunicação. É muito importante que neste novo renascer haja exatamente novas competências, haja exatamente capacidade de atuação e de aproximação das escolas com o património. Nós há muito tempo
apresentámos ao Ministério da Educação um projeto que era exatamente utilizar as imagens do museu e, sobretudo, incentivar as escolas a conhecer os museus e o património que está próximo das suas escolas, porque é a partir daí, pelo gosto e pelo conhecimento daquilo que está próximo, que podemos alcançar o que está mais longe. E isso será muito importante, esse conhecimento, mas esse conhecimento, para além digital, tem que ser físico. E o que nós vemos, infelizmente, muitas vezes é que as escolas estão cada vez mais vocacionadas para um conhecimento científico, e não vou dizer que não é importante, mas o conhecimento humanístico e patrimonial que está cada vez mais a ser esquecido nas escolas. E se nós esquecemos esse património e essa história, então estamos mal enquanto país. Claramente, senhoras deputadas, que é importante trabalhar juntos. E muitas vezes aquilo que nós pedimos ao Ministério da Cultura é que possamos trabalhar juntos no sentido que ouçam, que nós conseguimos, juntamente com outras associações, vamos conseguir trabalhar convosco, porque o que nós queremos é uma cultura forte, que dê conhecimento, que promova exatamente o respeito pela diferença, porque é esse respeito pela nossa história, pela diferença, e não é só para património artístico, se me permitem, é também o património científico. Muitas vezes eu vejo um grande e desmesurado, por vezes, apoio às artes. Não podemos esquecer o património científico. Portugal é um país que sempre desenvolveu ciência e muitas vezes essa ciência, o património científico, está a ficar para trás. E isso é muito importante, que se dê mais atenção até aos museus que estão ligados à academia, às universidades e às próprias escolas secundárias que têm um património científico que é importante não esquecer. Eu gostava só de salientar um outro aspecto que é muitas vezes é esquecido, a importância e que é preciso dar apoio novamente a todos os museus. Não podemos viver neste momento um sentido de calamidade em que nós só vamos escolher alguns museus, ou por serem Estado ou por estarem no pró-museus. Eu peço desculpa, mas como podem reparar nos prémios APOM e na filosofia de vida da APOM, nós trabalhamos para todos. Todos são portugueses. Temos é que trabalhar de uma maneira coordenada para que aqueles museus que realmente necessitem de apoio para renascer, para reativar, sejam os primeiros a ser apoiados. Mas não podemos excluir ninguém. Temos que ouvir todos, temos que ver todos, e é porque nós, neste momento, estamos a renascer e queremos renascer de uma guerra. Agora, claramente, apelo ao Sr. Primeiro-Ministro, a culpa certamente que não é do Ministério da Cultura, acredito profundamente nisto, mas peço exatamente ao Sr. Primeiro-Ministro e peço ao Sr. Ministro das Finanças, apelo ao seu coração de leão, exatamente que olhe para nós como um motivo grande da nação, da nossa participação no mundo e na Europa, mas sobretudo olhe para nós e veja que nós, cultura, somos também uma parte do mecanismo da economia, um mecanismo importante. E temos que, por favor, dar condições e temos que exatamente trabalhar juntos. Eu só peço, a APOM só pede isto. Neste momento temos que trabalhar juntos, porque todos nós queremos alcançar o melhor para o nosso país. Muito obrigada, Sr. Doutor. Agradeço mais uma vez à APOM e particularmente ao Sr. Doutor João Neto a participação, o requerimento e a participação nesta audiência. Seguramente ficamos todos mais informados e dou por terminada esta primeira parte. Até à próxima. Muito obrigada. Muito obrigado.